Fala aí, pessoal. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as disfunções estéticas faciais, né? Que são um tipo de disfunção muito comum, né? Que gera uma grande procura na clínica. Por quê? Geralmente essas disfunções elas são muito fáceis de visualizar, porque elas vão atingir a nossa face, né? Então existem vários tratamentos que vão visar ali tanto prevenir essas disfunções como retardar, né? Por exemplo, o envelhecimento facial, né? Que é algo comum ali, tá? Então a gente vai falar sobre essas disfunções estéticas faciais e principalmente sobre as três mais comuns ali, né? Então as três principais, que seriam ali, no caso, o acne, as rugas e por fim ali as manchas da pele, beleza? Então, essas vão ser as três principais que a gente vai falar um pouquinho hoje, tá? E no final a gente vai só ter uma ideia meio geral aí de como fazer a avaliação. Vamos começar, na verdade, pela avaliação, né, da pele. Então, sempre que a gente vai avaliar, né, quando a gente vai tratar um paciente que tem algum tipo de disfunção estética facial, em relação à avaliação, a gente vai fazer a anamnese, né? Então, é importante que dentro dessa anamnese a gente tenha alguns cuidados, né? Então, na anamnese, né, quando a gente pensa nesse paciente, né, que está na área da dermatofuncional, a gente precisa perguntar coisas relacionadas ao histórico desse paciente, né? Então, se ele já teve histórico, por exemplo, uso de anticoncepcionais, alterações hormonais, se essa paciente já entrou na menopausa, né, que são fatores que vão influenciar, em algumas dessas disfunções. Em relação à alimentação, é importante também, porque esse fator está muito relacionado com alguns, como por exemplo o acne, né? Então, uma alimentação rica em alimentos gordurosos pode aumentar a presença desse acne. Hábitos de vida desse paciente, né? Fora a alimentação ali, então hábitos de vida. Então, se ele é sedentário, se ele é tabagista, questão da atividade física, estresse também vão influenciar. E tratamentos anteriores, né? Então, além, é claro, do básico, né? Que a gente sempre vai perguntar, que é a queixa principal, né? O histórico da moléstia atual, o histórico da moléstia pregressa, né? Então, são coisas que são padrão, né? Mas a gente precisa entender um pouquinho sobre esse paciente mesmo, né? O estilo de vida influencia bastante. Sempre que a gente pensa em disfunções estéticas, tá? No exame físico de um paciente, né? Dentro do exame físico, existem algumas etapas que a gente não pode pular, né? Então, quando a gente vai avaliar essas disfunções estéticas faciais, a gente precisa entender um pouquinho sobre a oleosidade dessa pele, principalmente no caso do acne, né? Então, qual é o tipo de pele que esse paciente tem, né? Então, ele pode ter, lembra que a gente falou dos tipos de pele? Posso ter uma pele eudérmica, né? Que está relacionada com a produção de sebo ali. A pele eudérmica é aquela pele mais bem equilibrada, né? A gente pode ter uma pele mais lipídica, onde eu tenho um aumento da oleosidade. Posso ter uma pele alíptica, que é uma pele mais ressecada, e uma pele mista, né? Ou aquela pele em T, onde eu tenho mais oleosidade na testa, nariz e queixo e menos na região das bochechas ali, por exemplo, nas laterais do rosto, tá? A gente pode realizar também, então nesse exame físico, isso aqui é o que a gente avalia na questão da, né, oleosidade ali. Inspeção, então inspeção é tudo aquilo que eu posso ver, né, no exame físico, a gente também realiza essa inspeção. E aí eu vou observar algumas coisas, como por exemplo, né, a presença de acne, que a gente falou ali em cima, presença das rugas, presença de cicatrizes, por exemplo, né, a presença de uma pitose de algum tecido, né, uma pitose tissular. A pitose nada mais é do que a queda, né, de alguma estrutura, então pode ser de alguma região ali na pele, muscular, né, então eu vou ver algum tipo de assimetria que me chame a atenção no rosto. E a principal, né, que seria a coloração da pele desse paciente, tá? E a gente tem uma classificação. Então, em relação à pele, né, a gente tem uma classificação da pele que é muito importante, principalmente para a escolha dos métodos de tratamento dessa paciente, né? Então, classificação da pele. E aí eu vou pegar uma imagem para ficar mais fácil a gente entender como a gente classifica essa pele. Bom, então aqui a gente tem uma imagem, né, onde a gente tem diferentes tonalidades de pele, né? E essa é a classificação, uma das mais utilizadas, né, para a gente avaliar a tonalidade da pele dentro da dermato. Então, tonalidade da pele, que é a classificação de Fitzpatrick.
Então, basicamente, essa classificação de Fitzpatrick, ela vai dizer qual é essa tonalidade de pele, qual é essa coloração em relação à capacidade de queimar da pele, né, que está relacionado com a produção de melatonina, tá? Então, pensa assim, peles que produzem menos melatonina, lembra que a melatonina, ó, a gente falou da melatonina lá no sistema tegumentar. Então, a melatonina, ela é produzida pelos melanócitos e ela tem função de proteção, porque ela absorve os raios UV. E a gente tem dois tipos, né? Tem a eumelanina e a feomelanina. A eumelanina ela dá a coloração da pele, então uma coloração mais escura para a pele. Quanto mais melanina, mais escura tende a ser a pele, beleza? E aí, dentro disso a gente tem esses graus aqui, né? Então esse aqui é 1, aqui a gente tem 2, 3, 4, 5 e 6, beleza? O grau 1, né, de Fitzpatrick seria uma pele muito branca, né? Eu vou resumir para ficar mais simples. Uma pele muito branca que queima muito fácil, tá? Então, uma pele que queima fácil. Então, é uma pessoa realmente muito branca, né? E essa pessoa, se ela pegar um pouquinho de sol, ela já queima, né? Então, ela não é uma pessoa que pega um bronze, ela queima mesmo, né? Se ficar muito tempo no sol, queima muito, beleza? O nível 2 seria uma pessoa branca, né? Que também queima com facilidade. Só que menos que o tipo 1, queima com certa facilidade. Certo? No grau 3 a gente tem uma pessoa branca. Quando ela pega sol, ela não chega a queimar muito, né? Mas ela tende a ficar vermelha e bronzeia com dificuldade. Certo? Nível 4, a gente já tem uma pele branca que bronzeia mais fácil. Então tem uma pele branca que bronzeia fácil. Nível 5, uma pele morena. E nível 6, a gente tem uma pele negra. E essa pele negra ela é muito difícil de queimar, então ela praticamente nunca queima. Por quê? Porque a gente tem uma maior quantidade de melatonina, né? Então, se a gente for pensar aqui em relação à melatonina, aqui a gente tem, nesses primeiros tons aqui, a gente tende a ter menos melatonina. Aí aqui na pele morena e negra, principalmente, a gente tende a ter mais melatonina. Então, essas peles, né, principalmente a pele negra, ela é altamente protegida contra os raios, né, por exemplo, contra a radiação solar. A gente tem muita melanina, né? Então a melanina ela dá essa coloração, mas ela também protege mais contra queimaduras, por exemplo, beleza? Então basicamente é isso. Bom, então isso aqui é o básico, né, de uma avaliação, né, assim, só relembrando algumas coisas mesmo, tá? E a gente vai falar sobre as principais disfunções aí que a gente tem, tá? Disfunções faciais. Aqui eu já separei uma sequência de imagens, né, porque a gente vai falar sobre o acne, tá? E a gente vai falar sobre essas imagens aqui daqui a pouquinho. Então, deixa só eu juntar elas aqui. Bom, coloquei um pouquinho mais para baixo e a gente vai falar delas. Então, vamos falar sobre o acne, que é acho que uma das principais, né, disfunções aí relacionadas à face, né, disfunções faciais. E o acne ele é muito comum, né, em indivíduos jovens, né, então principalmente durante o processo de puberdade. Então, ele tende a ter início durante a puberdade. Ele tende a ser pior, né? Tende a ser mais grave em homens. Então, em meninos ali, ele tende a ter uma maior gravidade, certo? Então, é mais comum que ele seja mais grave nos meninos, beleza? Em relação à etiologia, né, o surgimento do acne, ele está relacionado a fatores hormonais, né? Então, principalmente o aumento ali dos hormônios durante esse processo de puberdade, então fatores hormonais. Está relacionado também com fatores alimentícios, fatores alimentares, né? Então alimentação. Então alimentação, alimentos ricos em gordura favorecem esse processo. E como a gente já falou, a etiologia está relacionado também com essa fase de início da puberdade, beleza? Basicamente é isso. Em relação à patologia, ou à patofisiologia, né, disso, fisiopatologia, né? Deixa assim mesmo, patologia. Então, basicamente, né, o acne ele é uma doença que acomete o folículo pilosebáceo. Então, vou fazer aqui o folículo. Lembra que
a glândula sebácea ela fica anexa ao folículo. Então aqui a gente tem o folículo, ela tem o pelo, enfim, a gente tem a pele ali. Então aqui eu tenho a glândula sebácea, né? E aqui eu tenho o folículo capilar. Então ela é uma doença que vai acometer, né, esse folículo pilosebáceo. Pilo do pelo e o sebáceo ali do sebo, né? Então aqui a gente tem o pelo lá, aqui a gente tem a raiz, né, do pelo, e aí a projeção desse pelo ali, beleza? Certo, então quando a gente estudou essas glândulas sebáceas, a gente viu que a glândula sebácea ela produz o sebo, né? Deixa eu fazer de outra cor, vou pegar uma cor meio laranjada. Então essa glândula sebácea ela vai produzir o sebo, né, que é uma espécie de gordura mesmo, e ele vai fazer a hidratação, né, ali, por exemplo, desse pelo e da pele principalmente, né? Então faz a hidratação dessa pele, né? Então, ao redor do pelo faz a hidratação da pele. Só que o que acontece, né? No caso do acne, vou copiar essa mesma imagem aqui, a gente tende a ter, né, esses fatores aqui eles vão contribuir para um aumento da produção de sebo. Então aumenta a produção de sebo, vou colocar aqui embaixo. Vou contribuir para um aumento da produção do sebo, né? Então eu vou ter o que? Essa glândula sebácea produzindo muito sebo. E aí esse sebo, ele vai tender a se acumular e vai gerar uma oclusão do folículo. Então a gente tende a ter uma oclusão desse folículo associada com isso, né? Então acumula muito sebo, gera uma oclusão do folículo, como se estivesse fechando o folículo. Então aumenta a produção de sebo, gera uma oclusão do folículo, certo? Então imagina que aqui eu acumulei um monte de sebo e aí ocluiu mesmo esse folículo, tá? Deixa eu tirar essa parte vermelhinha ali. Junto com isso, a gente tem uma ação bacteriana, né? Então a gente tem o processo de infecção, a gente tem a ação bacteriana. Existe uma bactéria, né, que é chamada Propionibacterium acnes, né? Vou colocar aqui embaixo de caneta, vermelho, Propionibacterium, acho que é assim que escreve, Propionibacterium acnes, tá? Então, essa bactéria, essa Propionibacterium acnes, basicamente ela é uma bactéria que ela se alimenta desse sebo, né? E aí ela gera esse processo gera uma espécie de processo de inflamação nesse folículo, tá? E aí, por último, a gente tem a inflamação do folículo. Então, essa fisiopatologia envolve 4 etapas, né? Então, a gente tem um aumento da produção de sebo, a oclusão desse folículo, aí junto a gente tem aqui essas bactérias, né? A Propionibacterium acnes, que se alimenta desse sebo e começa a produzir ali substâncias, né? Toxinas, que geram um processo de inflamação desse folículo. E aí a gente tem, né, aquele processo todo inflamatório que gera, né, aquele exudato ali que a gente remove quando você espreme o acne ali, tá? Então, basicamente é isso em relação a essa fisiopatologia, beleza? De forma meio resumida ali. Então, vou colocar aqui embaixo. Então, é isso que acontece, né, no caso do acne. Aqui a gente tem a classificação, eu vou puxar isso aqui para baixo, que a gente vai falar disso aqui daqui a pouco, tá? Mas antes, tem uma coisa que a gente precisa ver, tá? Então, em relação aos tipos de acne, né, a gente tem algumas nomenclaturas, né? Então, existem os comedões. Então, a gente tem um comedão aberto e fechado, né, que nada mais são do que os cravos, né? Então a gente tem aquele cravo branquinho, né, que seria um comedão fechado, e o cravo preto, né, que seria o comedão aberto. Por que o cravo fica preto? Porque aquela parte do sebo ela oxida, ela entra em contato com o oxigênio, né, quando está aberto, e aí oxida, e aí fica a pontinha preta, né? Então a gente tem o cravo, que são os comedões, a gente tem as pápulas e as póstulas. O que são pápulas e póstulas? As pápulas são as espinhas quando elas começam a ficar vermelhas, né? Então, quando elas começam a inflamar. E a pústula, né, perdão, são pústulas que falam. A pústula
é quando essa espinha já está inflamada. Então, quando a gente já tem ali o pus, né? Quando ela fica amarela. Então, eu vou colocar aqui entre parênteses. Então, a pápula é quando ela fica vermelha, a espinha, né? Quando fica vermelha. A pústula é quando a espinha ela fica meio amarela ali, né? Significa que ela já está ali com pus, que ela já está bem inflamada. Além disso, existem os nódulos, que são aquelas espinhas internas. Então, elas não aparecem na superfície, mas você sente, né? Então, são espinhas internas. E os milhos, né? Que é como se fosse uma espinha interna ali, bem superficial, que aí você tira com agulha, tá? Mas a gente nem vai colocar eles aqui. E aí a gente tem a classificação, né, do acne. Então, isso aqui seria a classificação em graus. Então, isso aqui é a classificação em graus do acne. Eu coloquei imagem para ficar mais fácil de entender. Isso aqui é a classificação em graus, certo? Do acne. Então aqui, né, nessa primeira imagem, a gente tem um acne que seria um acne grau 1, né? Deixa eu aumentar essas imagens aqui para começar a visualizar. Então aqui no acne grau 1 a gente consegue ver que existem os comedões, né? Então esse aqui seria um grau 1. Então no grau 1 a gente tem comedões abertos e fechados. Então você tem os cravos, certo? No grau 2, a gente já começa a ter o aparecimento ali das pápulas, das pústulas, mais os comedões, tá? Então pensa assim, sempre que a gente for progredindo de grau, a gente vai ter, por exemplo, no grau 1 os comedões, no grau 2 tem os comedões já, né? Mais as pápulas e as pústulas, tá? No grau 3, a gente tem os comedões, as pápulas e as pústulas, e no grau 3 a gente vai ter mais os nódulos, certo? No grau 4, a gente chama de acne conglobata, né? Então, você já tem todas essas características, você já tem comedões, pápulas, pústulas, muitos nódulos, né? E aí a gente chama de conglobato, já é um grau ali mais grave, tá? Conglobato. E no grau 5, é um acne que a gente chama de acne fulminans, que é muito difícil, né, de chegar hoje em dia, porque a gente tem vários medicamentos, né? Mas antigamente ainda existia isso, que é o acne fulminans. Então, fulminans, ele tem esse nome porque realmente ele pode levar à morte em alguns casos, né? Então, nesse caso aqui, a gente já começa a ter um processo de necrose desse tecido, né? Então, começa a haver uma necrose tecidual e começa a ter realmente formação de feridas ali. Então, aqueles nódulos ali, aquelas espinhas, elas começam a se juntar umas nas outras e formar feridas mesmo bem, bem feias ali, tá? Então, isso aqui são imagens da internet, né? Hoje em dia tem muitos medicamentos, né? Então é muito difícil chegar nesses casos mais avançados, tá? Enfim, então só pra gente entender mesmo a classificação em graus, beleza? E aí, claro, né, esses comedões, essas pápulas e pústulas, elas podem aparecer em maior ou menor intensidade. Então a pessoa pode ter espinhas ali, né, pode ter essas espinhas vermelhas ou mais amarelas ali em menor quantidade ou maior quantidade, isso varia muito de pessoa para pessoa, tá? Em relação ao tratamento desse acne, né, isso vai depender bastante. Então, nos graus menores, né? Então, por exemplo, num grau 1, né? Se a gente for pensar num grau 1, o tratamento, eu vou colocar aqui na frente, né? O tratamento a gente coloca de azul daí. Então, nesse grau 1, o tratamento, né? Ele já seria, por exemplo, uma limpeza de pele, né? E talvez o uso de algum tipo de antibiótico, né? Nem necessitaria, porque a gente não tem nenhum processo de inflamação mesmo muito grande. Então, uma limpeza de pele já resolveria, né? Retirar ali aqueles comedões. A partir do grau 2, já é interessante a utilização de antibióticos, né? Porque você já começa a ter ali essas pústulas, então começa a ter um processo de inflamação, aquela bactéria, né? Enfim. E em alguns casos, nesse grau 2, né, dependendo da intensidade, já utiliza uma medicação mais forte, que é o Rocutan, tá? Então, o Rocutan, o que é o acne? O acne nada mais é do que uma produção exagerada de sebo pelas glândulas sebáceas. O Rocutan, ele é basicamente um concentrado de vitamina A, né, e outras substâncias ali, que é o ativo dele é a isotretinoína, né? Então, ele é isotretinoína, que nada mais é do que como se fosse uma vitamina A, né? Bastante um concentrado de vitamina A. E aí, o que essa vitamina A em excesso ela faz? Basicamente, ela vai fazer um ressecamento, né? Então, ela vai fazer uma hipotrofia, né? Ela vai atrofiar
ela atrofia as glândulas sebáceas. Sebáceas, tá? Uma coisa que é importante é o que? Essa Roacutan, né, ela deve ser indicada por um médico, né, que vai dosar ali da forma correta. E ela gera alguns efeitos, vários efeitos colaterais, né? Porque ela não vai fazer atrofia só dessas glândulas sebáceas, ela vai fazer atrofia de todas as glândulas do corpo, certo? Então, ela faz atrofia dessas glândulas sebáceas e aí a gente para de ter a produção do sebo, beleza? Uma coisa importante é que esse Roacutan ele também tem um efeito que a gente chama de efeito teratogênico. Esse efeito teratogênico está relacionado com uma má formação do feto ali, por exemplo, né? Uma formação fetal. Então, mulheres grávidas, né, ou pessoas que têm suspeita de gravidez ou que querem engravidar não podem fazer a utilização desse medicamento, tá? Só para entender um pouquinho mais sobre ele, tá? Mas sem dúvida, assim, a gente pode até dizer que é o padrão ouro, né, para o tratamento de acne, tá? Então, pessoas que, jovens, adolescentes aí que tendem a ter graus mais graves de acne, tem que fazer a utilização dele, tá? Quando a gente chega numa fase, como por exemplo a fase 3 ou fase 4, né, o paciente começa a utilizar o Roacutan e tal, tem uma diminuição das espinhas, mas aí geralmente a fisioterapia ela vai servir para tratar complicações, né? Então aqui nesse caso, muitas vezes a gente vai tratar complicações. Por quê? Porque esse paciente ele vai ter cicatrizes e manchas decorrentes daquelas lesões mesmo que ocorreram na pele. Então ele tende a ter cicatrizes e manchas, beleza? E nessa fase 5 aqui a gente tem um pior prognóstico, na fase 4 também, né? Mas aqui a gente tende a ter um pior prognóstico, né? E na fase 5 pode até levar à morte, né? Caso aconteça ali uma infecção generalizada, enfim. É realmente bem perigoso ali mesmo, tá? Em relação à forma de tratamento, existem várias, né? A gente não vai falar aqui, mas limpeza de pele, né? Enfim, vários recursos como peelings, né? Peeling físico, mecânico, profundo, enfim. Tem várias formas ali de fazer isso, tá? É só para a gente entender um básico ali sobre esse acne, né? Então a gente falou sobre a avaliação, falou sobre o acne. Agora a gente vai falar sobre as rugas, né? Que são outra disfunção facial, né? Que incomoda muito, principalmente mulheres, né? Mais velhas, assim a gente pode dizer. E são algo natural, né? Comum do envelhecimento. Então, basicamente, essas rugas, elas são linhas de expressão, né? Que vão surgindo aí, que vão aumentando conforme a idade. Então, são linhas de expressão facial. E aí tem pessoas que têm mais, tem pessoas que têm menos, né? Então, quando a gente pensa na patologia dessas rugas, a patologia está relacionada ao próprio envelhecimento, né? Então, isso é normal, né? E aí, quando a gente pensa no envelhecimento, a gente tem dois tipos de envelhecimento. Só a questão de conceito, né? A gente tem envelhecimento cronológico, que é o envelhecimento em anos, a idade que a gente tem mesmo, né? Então, no documento lá na certidão de nascimento, você tem um ano que você nasceu e aí você vai envelhecer. Então, se você nasceu em 2000 e a gente tem 2024, você tem 24 anos. Essa é a sua idade cronológica. E a gente tem a idade biológica, que é como você aparenta, né? Então, você pode ser um indivíduo de 24 anos ali, que tem cara de 35, né? Ou você pode ser um indivíduo de 24 anos que tem ali, né, uma biologia ali, enfim, você parece ser mais novo, parece ter 18, por exemplo, tá? Então, isso é a sua idade biológica, tá relacionado ali com como você aparenta, principalmente, né? Então, como o paciente aparenta. Então, a gente tem idosos ali de 60 anos que aparentam ter uma idade mais, né, que tem uma idade cronológica de 60 anos e parecem ser mais jovens, né? Uma idade biológica de 50. Da mesma forma que a gente tem idosos com idade cronológica de 60 que aparentam ter uma idade biológica de, sei lá, 70, tá? Então, basicamente é isso, como aparenta, né? A idade biológica ali. E essa idade biológica, ela vai ser influenciada por várias coisas, né? Então, vários fatores extrínsecos vão influenciar nessa idade biológica. Como, por exemplo, né, hábitos de vida. Aí a gente pode citar, por exemplo, nível de atividade física, a gente pode citar alimentação, tabagismo. O tabagismo tende a envelhecer muito a pessoa, né? O próprio etilismo também influencia, né? Então são coisas que vão influenciar. E uma coisa que a gente fala muito também é a exposição ao sol, certo? Então a exposição ao sol. Então pessoas que geralmente trabalharam grande parte da vida, né? Idosos hoje em dia que trabalharam grande parte da vida na roça e tal, com exposição ao sol tendem a aparecer também. Tendem a ter, né, umidade biológica aparentemente
maior do que a idade cronológica deles, beleza? Então são alguns fatores aí que vão influenciar, beleza? E essa exposição ao sol, ela vai influenciar principalmente aqueles indivíduos de fototipo mais claro, certo? Bom, então continuando aqui em relação à fisiopatologia, a gente já falou que no envelhecimento a gente tende a ter uma diminuição da espessura da derme, né? Então a derme, que tem a camada reticular papilar, ela diminui, então tanto a diminuição da camada papilar, que faz a nutrição da epiderme, quanto a camada reticular, que faz a sustentação. Então a pele tende a ficar mais ressecada, menos nutrida, né? E mais flácida por conta da diminuição da sustentação. Além disso, a gente tem de ter uma diminuição, esses indivíduos com envelhecimento, diminuição da quantidade de gordura na face. Então, a gordura na face, principalmente, ela tem uma função importante de preenchimento. E aí, quando você perde essa gordura, perde esse preenchimento, tende a sobrar mais pele, tá? E, basicamente, a gente também tende a ter uma diminuição da produção de colágeno, né? E tudo isso aqui vai influenciar para uma pele ali mais flácida, e o excesso de pele também, que contribuem para as rugas ali. Flácida, mais ressecada, né? Enfim, ali, com menor sustentação, né? Tudo isso aqui basicamente vai contribuir para as rugas, né? Menos preenchimento. E é isso, basicamente, tá? Em relação à classificação das rugas, a gente tem a classificação, né? Dois tipos de classificação, então a gente pode classificar entre superficiais e profundas, certo? E aí as superficiais são aquelas que elas desaparecem quando você estira a pele. Então quando você estica a pele, ela desaparece. Então desaparece ao estiramento. E a gente tem aquelas mais profundas, né, que elas não desaparecem, mesmo se você puxar a pele, ela não desaparece. Porque ela está relacionada com alteração nas camadas dérmicas da pele, beleza? Em relação aos graus dessa ruga, a gente pode ter um grau 1, grau 2 ou grau 3. Então no grau 1 a gente tem linhas de expressão mesmo, né? Então essas linhas de expressão, elas aparecem quando você faz a contração de alguma musculatura, mas você ainda não tem alterações na pele, tá? No grau 2, né, então aqui é só quando tem a contração muscular mesmo, tá? Contração, no caso, dos músculos faciais, né? Então, por exemplo, o prócero, que faz ali a união, né? Aproxima as duas sobrancelhas, né? Quando você contrai ele, tende a formar uma ruga ali. Isso é uma linha de expressão, tá? Então, seria um grau 1. Grau 2 é quando essa ruga permanece mesmo quando está relaxado, né? Então, ela permanece relaxada, certo? E aí é sinal que a gente tem uma leve alteração já, né, a nível de pele, né? E aí a gente tem o grau 3, que daí a gente já tem alterações, né? Ela permanece também em estado relaxado e a gente tem alterações mais profundas, né? Então a gente tende a ter alterações na derme, na epiderme, né? Primeiro, que é a mais superficial, a gente tende a ter alterações na epiderme, também alterações na derme, tá? E aí a gente tende a ter alterações mais profundas mesmo. Então essa é a classificação das rugas. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a localização dessas rugas, tá? De uma forma bem simples ali. Eu vou desenhar um rosto aqui só para a gente dar um geralzão em relação a essa classificação, tá? Então os locais ali é como se fosse um mapa de rugas mesmo no rosto, tá? Então eu vou desenhar um mapa aqui dessas rugas. Deixa eu puxar isso aqui para cima. Então vamos lá. Vou desenhar um rosto aqui. A ideia não é ser muito estético, tá? É só ser objetivo ali. Então vamos só para ter uma ideia. Pera aí, deixa eu fazer uma pausa e desenhar bonitinho. Bom, então tá aqui, desenhei um rosto, né? Então, faltou a sobrancelha. Então, um desenho de uma criança de 7 anos, mas enfim, só pra gente entender mesmo, tá? Então, em relação aos locais, a gente tem vários nomes diferentes, tá? Então, a gente tem, por exemplo, as rugas transversais, que tendem a ficar na região da testa, tá? Então, a gente chama essas rugas de rugas transversais. Então essas transversais elas ficam na testa aqui mesmo. E a gente pode ter dois tipos, né? A gente pode ter as horizontais, então, que estão no sentido horizontal, ou
vertical, certo? Então, quando você eleva a sobrancelha, por exemplo, para cima, né, você contrai ali o músculo frontal, que é esse músculozão que está aqui na frente, né, e aí você tende a ter a formação dessas rugas transversais, tá? Além disso, existem as rugas glabelares, então são essas rugas aqui, né, que estão bem nessa região do músculo próxero. Então, as glabelares são as rugas que se formam quando a gente contrai o músculo próxero. Certo? Não só o próxero, né? O próxero e o corregador do supercílio, né? Que também fazem ali uma função parecida, tá? A gente tem as periauriculares, que estão ao redor dos olhos, né? O famoso pé de galinha. Então, essas aqui, que estão na lateral ali entre o olho e a orelha, são as periauriculares. Periauriculares. Periauricular, né? A gente tem também a ruga nasal, que fica bem acima do nariz, quando você faz quando você cheira alguma coisa ruim, né? Então você faz aquele movimento de elevação do nariz, né? Essa é a ruga nasal, que está relacionada com a contração do músculo nasal, que fica logo ali em cima. A gente tem aqui a perioral, que fica ao redor da boca ali, relacionada à contração do músculo orbicular da boca, certo? As periauriculares, perdão, a periauricular já foi, né? Que é a do pé de galinha. Tem essa aqui do bigodinho chinês, né? Que também é chamada de... Fica bem na região ali do bigode chinês. Chamada de fenda nasogeniana. Aí tem as transversais do pescoço, né? Que é a mesma coisa. E tem a famosa papada, né? Que é relacionada ao acúmulo de gordura nessa região ali logo abaixo do pescoço, certo? Então essas são as principais rugas aí que vão se formar, né, na nossa face com esse processo de envelhecimento. Então essas rugas, elas são expressões, né, que vão surgindo pela própria contração muscular, né? E uma das formas de você diminuir elas, né, principalmente quando está nos graus 1 e 2 ali, é através da aplicação da toxina botulínica, né, do Botox, que vai fazer uma inibição muscular, e aí se esses músculos não contraem, não vai ter formação dessas linhas de expressão, tá? Então o Botox ele funciona até de forma preventiva, né? Pessoas mais velhas aí tendem a usar para diminuir aí essas rugas, né? Porque diminui essa contração muscular, beleza? Bom, então basicamente é isso, né? A gente deu um geralzão aí nessas rugas e aí por último a gente vai falar um pouquinho sobre as manchas, né? Ou melasma, tá? A gente tem o melasma, que é um outro tipo de disfunção que acomete essa face, né? Então a gente tem aí por último, porém não menos importante, o melasma, certo? Bom, então vamos lá. Basicamente esse melasma, né, são manchas na pele. Então quando a gente fala em melasma, a gente está falando de manchas na pele, certo? E geralmente essas manchas, né, elas são adquiridas e elas estão relacionadas a uma hiperpigmentação. Então a gente tem um aumento, né, da pigmentação na pele, ou um processo de hiperpigmentação. É muito comum em mulheres que moram, né, nessas regiões ali tropicais, porque elas tendem a ficar mais tempo expostas ao sol, né? E a exposição ao sol, ela faz com que a gente tenha uma hiperpigmentação. Então pensa assim, a nossa pele, né, então a pele, ela tem a melanina. A melanina, ela tem função de proteção, porque ela absorve os raios do sol, certo? Então ela absorve a radiação. Se eu fico muito exposto ao sol, eu vou desenhar aqui. Vou desenhar uma pessoa aqui. Se eu fico muito exposto ao sol, isso tende a gerar uma agressão à minha pele. E aí a minha pele vai fazer o quê? Ela vai aumentar a produção de melatonina. E aí aumenta a melatonina. Tem a coloração, tem uma coloração mais escura, né? E aí a gente tem um aumento da pigmentação e aí a pele tende a ficar mais escura, certo? Em alguns pontos a gente pode ter manchas
por conta dessa hiperpigmentação, tá? Então, basicamente é isso. Isso aqui seria meio que, né, a gente pode dizer que é meio que a fisiopatologia, tá? Então, vamos colocar isso aqui, fisiopatologia. Então, a principal causa, né, a principal etiologia está relacionada à exposição ao sol, tá? Mas existem outros fatores também. Então, quando a gente pensa na etiologia, tem fatores genéticos que vão influenciar muito. Então, se alguém na sua família tem manchas na pele, a chance de você ter é muito grande também. Então, fatores genéticos. O uso de contraceptivos orais, né, que são basicamente a base de hormônios ali, favorece, né, o aumento da produção de melatonina. Então, aumenta a produção de melatonina. Beleza? Melatonina. Além disso, o próprio processo de gravidez, né? Então, na gravidez, existem áreas, regiões do corpo que tendem a ficar mais escuras justamente por conta desse aumento da produção de melatonina, tá? Uso de alguns cosméticos específicos. Então, alguns cosméticos podem gerar isso também, né? Alguns medicamentos de uso contínuo ou medicamentos específicos e disfunções endócrinas, pelo mesmo motivo, tá? Disfunções endócrinas tendem geralmente os hormônios a aumentar a produção da melatonina, tá? Então, a mesma coisa aqui, beleza? Então, a principal causa está relacionada com a exposição ao sol ou problemas hormonais ali, a gente poderia dizer, beleza? Geralmente, a gente tende a ter uma maior prevalência, dessas manchas no rosto e na face, porque nessas regiões a gente tem mais melanócitos, então a quantidade de melanócitos é maior. A gente tem mais melanócitos nessa área. Então isso explica por que é mais comum a gente ter essas manchas no rosto mesmo, tá? E incomodam tanto, principalmente ali, nesse caso, como a gente falou, as mulheres que moram nessas regiões aí, tá? A principal forma de prevenção, né, como a gente falou, que está relacionado à exposição ao sol, a principal forma de prevenção é não ter contato com o sol ou utilizar protetor solar toda hora, tá? Em relação à classificação, a gente pode classificar, né, de 3 formas. Então, vou desenhar um rostinho aqui. De novo. Esse aqui vai ficar um pouquinho mais capenga que o outro. Esse é só pra... Ficou bem feio mesmo, mas enfim. A gente pode ter ela mais centrofacial, né? Então, metendo ele todo o centro da face. Então, a gente pode ter centrofacial. A gente pode ter um acometimento malar, então mais essa região aqui. Centrofacial, malar ou mandibular, que seria aqui em volta. Deixa eu fazer, mas porra, aí também não, né? Tá bem feio isso aqui. Aí, deixa eu dar uma melhorada nisso aqui. Vou colocar 3 rostinhos, que daí fica mais fácil de entender, né? Pelo menos assim, não fica tão embananado ali. Beleza. Então a gente tem a região, né? De novo, classificação. A gente pode classificar como centrofacial, né, que vai acometer toda ali a face. Então a gente pode ter esses pontos ali, essas manchas espalhadas por toda a face. Pode ser mais a região malar, então ali nas bochechas ali, região do nariz, ou mandibular, então aqui ao redor na mandíbula, beleza? A gente vai ter essas manchas, né, ou esses melasmas. E uma coisa importante, né, que essa pigmentação, além disso, né, a gente tem uma outra classificação, que é em relação à profundidade dessa mancha, tá? Então, em relação à profundidade. Então, ela pode ser mais superficial ou epidérmica. Então, a gente tem essa hiperpigmentação a nível de epiderme. Ela pode ser a nível de derme, ou ela pode ser dérmica, que seria mais profunda, né? Então, aqui a gente está falando de superficial, a gente está falando de profunda. É só lembrar das camadas. Epiderme mais superficial, derme intermediária. Então, a derme é mais profunda que a epiderme. Ou ela pode ser mista, em ambos, tá? Então, a gente pode ter de profundidade epidérmica, dérmica ou mista. Como é que a gente sabe? Isso aqui é mais difícil de definir, mas existe
uma lâmpada específica que a gente usa para avaliar isso, né? Que é a lâmpada de Wood, tá? Essa lâmpada de Wood, ela é uma lâmpada de luz negra, né? Que, se eu não me engano, ela tem ozônio, alguma coisa assim, né? Que basicamente ela vai determinar a profundidade da deposição de melanina, tá? E aí essa lâmpada, né, ela tem uma luz negra e basicamente quando você usa essa lâmpada nesse paciente, né, existe como se fosse uma máquina que o paciente coloca o rosto, né? E você liga essa luz e aí essas manchas elas podem ficar mais escuras, tá? Ou elas podem ficar mais claras. O que que acontece? Se essa mancha, quando você liga a máquina no rosto do paciente, ela fica mais escura, isso indica de que essa mancha ela está a nível de epiderme. Então você tem um acúmulo de melanócito, de melanina na epiderme. Por quê? Porque a melanina ela vai absorver essa luz, ela absorve essa radiação e aí fica bem escuro mesmo essa mancha, tá? Se essa mancha ela fica mais clara, né, se esse melanoma fica mais claro, aí a gente está falando de uma mancha que está a nível da derme, uma mancha dérmica, tá? Por quê? Porque daí você não tem a melanina não vai absorver essa luz, né? Ela não vai absorver essa radiação, então tende a ficar mais clara, tá? Então só lembrando, a lâmpada de Wood é uma lâmpada de luz negra que ela determina a profundidade da deposição de melanina. Se a melanina está na superfície, ela vai absorver aquela luz e vai ficar bem escura a mancha, tá? Se ela está mais profunda, ela não vai absorver e a mancha fica mais clara. Então é uma forma da gente identificar, né, se essas manchas são mais profundas ou mais superficiais, beleza? Então isso aqui é a parte mais teórica mesmo, não tem nem imagem nem nada, é só para entender mais ou menos aí o que seria, né, essa disfunção aí, essas disfunções estéticas faciais, beleza? Então a gente falou sobre o melasma, a gente falou um pouquinho sobre as rugas e falou um pouquinho sobre o acne. Aí a gente citou algumas partes da avaliação, tá? Então basicamente é isso. Assim a gente encerra esse vídeo. Obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!